Do que é? Eu sou advogada, às vezes eu faço alguns projetos com o Educafro, né? Advogada voluntária, mas não estou inscrita em nenhum projeto ainda de INSPER nem Intel. Eu acompanho. Isso é muito importante mesmo, fundamental que a gente tenha pessoas aí na ativa. Tinha mais alguém que ia aparecer aí, mas ficou acanhado e fechou a câmera. A gente fica tentando falar com as pessoas, para as pessoas abrirem mais a câmera, mas as pessoas ficam, talvez... É engraçado, né? Eu já achava que depois de tanto tempo que a gente está nessa de pandemia, de fazer as coisas online, que a gente fosse como é que diz? Ficar menos preocupado em aparecer com a imagem, com o áudio, com tudo mais, né? Mas não é verdade. Vocês sabem que existe uma coisa curiosa nesse mundo de, meu Deus, ó, o Claudinho está aí também, bonitão, na tela e tal. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, né? Eu li em algum lugar há algum tempo e fizeram uma pesquisa para saber do que as pessoas têm medo. Então aparece gente que tem medo de altura, gente que tem medo de cobra, gente que tem medo de não sei o que, vai por aí. E um dos mais recorrentes é o medo de falar em público. Curioso, né? E eu acho que essa é uma coisa com a qual a gente deveria mesmo se preocupar. Tainara fez algum comentário agora aí, falando da Intel, né, do processo seletivo que está acontecendo aí e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que essa coisa do medo de falar em público, que não se dá somente nessa coisa da câmera, né, do online, mas às vezes também mesmo para pequenos grupos. E é fundamental que as pessoas treinem essa habilidade de comunicação para falar com as pessoas. Muita gente acaba que vai participar de um processo seletivo, seja numa faculdade, seja num emprego, e ela acaba que não se solta. E na medida que ela não se solta, as pessoas acreditam que ela não vai ser capaz de fazer isso em outras situações, e muitas vezes acabam perdendo oportunidades. Então, eu penso que essa é uma habilidade que precisa ser treinada. E eu não estou dizendo que seja fácil, obviamente, né? Quando a gente tem que lidar com os nossos medos, o medo não é uma coisa racional, o medo não é uma coisa que você fala assim, racionalmente eu tenho medo. Não, essa supera. Claro, eu tenho medo de cobra porque ela é venenosa, mas tem um medo que, assim, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem medo de cobra até quando vê na televisão. Quer dizer, isso não é um medo racional. Óbvio que a cobra não vai representar perigo estando na televisão, mas essa é uma dessas dificuldades. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou emendando duas coisas aqui que é para falar também. Tenho insistido bastante, tenho tentado, em qual que é o sentido das aulas de cidadania, desses encontros de cidadania. Eu nem sei se a gente pode chamar de aula de cidadania, né? Mas acho que são encontros de cidadania, reuniões de cidadania. A gente tem feito o possível para que as pessoas que vêm a Educafro, que estão conosco nessa batalha, nessa luta, que as pessoas percebam que é fundamental que a gente tenha um pouco do domínio dos assuntos que acontecem no nosso cotidiano, do que acontece na nossa vida, e de que a gente tenha essa relação de olhar no mesmo nível dos olhos das outras pessoas. E isso abre a oportunidade para que você mostre, inclusive, o seu potencial. Se você fica muito inibido, você não abre as portas para você chegar lá e dizer onde é que está. Tá tendo problema com eco aí para vocês? Tá tendo problema de eco aí? Estou vendo aqui o... Não, para mim tá normal. Renita que falou que está tendo repetição aí. Né, Renita? Mas o meu aqui eu não estou... Não, estou ouvindo aqui, eu ouvi uma coisa e outra aqui, mas eu não via... Para vocês, tem mais alguém que está com eco, está escutando com eco também? Sara Patrícia disse que para ela está ótimo. Renita que disse que está tendo no dela, concretamente, né? Mas ela mandou um, mas tudo bem, ela vai fazer esse esforço de ouvir a gente duas vezes. Não, tudo bem. Até desculpa, porque eu estava perto realmente eu estava perto do outro computador que transmite para o YouTube, né? E aí acontece isso mesmo. Eu vim aqui para baixo
para não ter esse problema. Mas vamos que vamos, gente, é isso. Monique também falou que ouviu aqui, mas já parou no dela. No meu eu não tive problema, para falar a verdade, não. Aqui tá tranquilo também. Mas isso que o Edson falou é verdade. Eu só me desinibi depois que comecei a fazer alguns cursos de teatro online, porque eu nem ligava a câmera, eu nem falava também. Bastante treino. Eu passei por um processo seletivo numa certa feita. Eu diria que foi dos processos seletivos mais bacanas que eu participei. Eu gosto muito do SESC. O SESC São Paulo me parece uma instituição muito bacana. Pelo acesso universal que sempre ofereceu para a maior parte das coisas, para a maior parte, não todas, mas para a maior parte, né? Desde a minha adolescência, quando eu conheci o SESC, por exemplo, o SESC Pompeia me pareceu das coisas mais bacanas, né? Boa noite, Eduardo, bem-vindo. Boa noite, parceiro. Vamos lá, beleza? Que bom ter você aqui conosco. Vai começar agora, mano? Já estamos na lida aqui, estamos na ativa. Fica tranquilo aí que eu já vou te inserir nessa conversa, tá? Estou jantando. Vai tranquilo aí. Então, quando eu conheci o SESC Pompeia, concretamente, quem é daqui de São Paulo, lembre-se, as minhas referências quase sempre são de São Paulo, porque, afinal de contas, eu nasci e cresci aqui, né? Então, a vida da gente é por aqui. Então, se eu falo muito daqui da cidade, é exatamente por ignorância do resto. Eu conheço poucos outros, então eu não consigo usar os temas. A gente, às vezes, a gente fala, não é só porque a gente conhece, não é porque a gente desconhece os outros, né? Esse é um problemaço. Mas, quando eu cheguei no SESC Pompeia a primeira vez, para quem não conhece, se chama SESC Fábrica da Pompeia. E ele foi construído numa antiga fábrica, numa fábrica de geladeiras, foi todo reestruturado, né, com um projeto arquitetônico muito bacana, coisa e tal, e ele tinha lá tem uma biblioteca, e você subindo algumas escadas, tem uns espaços, umas caixas de concreto, mais ou menos assim, e que tinha lá uma série de almofadas, umas esteiras e coisa e tal, e você podia pegar o livro ali tranquilamente, ficar deitado ali lendo e tudo mais, e aquilo me parecia uma coisa muito generosa. Era esse negócio do acesso universal. Ninguém perguntava de onde você veio, para onde você ia, e você podia ter acesso àqueles livros e àquele espaço que sempre foi muito confortável. Então, eu sempre tive um carinho muito especial pelo SESC, porque eu achei que ele oferecia isso aí. Tem uma conjuntura socioeconômica, ele também representa uma série de valores e interesses, mas essa é uma discussão para um outro dia. Estou falando do acesso universal, porque eu acho que essa é a bola da vez nessa conversa aqui. E eu percebia que esse tipo de coisa, de permitir que você esteja num espaço, ele te dá esse crescimento de você se colocar dentro de um lugar no mesmo nível que todas as outras pessoas. Quando você não é impedido ou limitado de transitar ou de participar de uma atividade, eu acho que isso é um ganho muito grande. E quando eu falo das aulas de cidadania, desses encontros de cidadania, é essa a ideia. Voltando para o negócio do processo seletivo lá do SESC, que eu disse que foi dos mais legais que eu participei. Você fazia prova, primeiro uma prova de conhecimentos gerais, e atualidades, não sei o quê, aí tirava uma parte, aí depois ia outros mais específicos para a área que eu estava concorrendo. Era o último estágio de carreira que você entrava no SESC com um concurso. Depois disso, era só promoções internas ali dentro e tal. E quando chegou na última etapa da seleção, aconteceu uma coisa que foi curiosa. Envelhecer quase sempre é um problema, mas às vezes te dá alguma vantagem, né? Algumas pequenas vantagens, né? E uma delas foi essa. Chegou na hora que a gente tinha que juntar coletivamente, montar um projeto e fazer a apresentação desse projeto. Como era um grupo de 10 pessoas, começou muito batendo cabeça. Aí meio que eu tomei a frente da coisa, porque, afinal de contas, eu era literalmente o mais velho que tinha ali, o mais experiente, eu já trabalhava há muito tempo, não sei o quê, tal. E meio que eu fui conduzindo a coisa para poder sair, porque senão eu fiquei com medo de nós, enquanto grupo, não conseguimos terminar a tarefa que tinha sido proposta. E aí eu fui meio que conduzindo, vamos fazer assim, fazer assado, tal. Você acaba tendo uma ascendência porque é velho, pronto, assim de simples, né? E aí chegou a hora que você terminava esse tal desse projeto e tinha que apresentar.
Enquanto você estava trabalhando, tinha duas pessoas que eram do próprio SESC ali, que estavam conduzindo o processo seletivo, e eles iam meio que avaliando cada uma das pessoas, cada um dos participantes. Chegou na hora do concluirmos o que tinha que fazer e tinha que apresentar a eles. Então, nossa proposta é assim, essa. Aí alguém falou para mim assim, olha, você que está aqui, assim, acho que você poderia apresentar. E aí, assim, aí eu fui e falei, não é assim. Todo mundo tem que participar da apresentação. Eu não posso... Se você deixar só eu falando, ninguém vai ver você falar. Mas quando eu fiz isso, eu confesso que também pensei em mim. Porque se eu mantenho só eu falando ali, o pessoal do SESC também vai falar, puta, esse cara é muito centralizador. Quem é que quer trabalhar com uma pessoa dessa? Não dá. Então, ao mesmo tempo que eu falo para a pessoa, não, você deve aparecer, porque você também tem alguma coisa para oferecer. E as pessoas têm que ver o que você tem para oferecer. Eu também estava preocupado de não ser taxado como centralizador, que deixava as pessoas de lado, porque é um grande problema mesmo. Imagina você trabalhar numa equipe onde só você que dá as cartas e a outra pessoa tem coisas para falar e você não deixa a outra pessoa falar. É sempre está a gente sempre em cima do fio da navalha. Mas eu insisto, é muito importante que as pessoas... Aí. Vou fechar um som aqui, deve ter o som de alguém aberto aí, Claudinho. Sim que é. Bom, vamos lá. Eu vi aqui que chegou aqui... Quem mais estamos aqui? Tem mais gente aqui. Tem Maurício. Deixa eu ver... Maurício, esse Maurício, de onde que é você? Ô, Maurício, cadê você, Maurício? Tá aqui meio apagadinho aqui. Oi, Adilson. Boa noite para todo mundo. Tá meio no escuro, Maurício, hoje, meio na penumbra. Espera aí que eu já vou melhorar aqui. Eduardo já está aí na escuta aí, Eduardo? Eduardo está mudo. Continua mudo, Eduardo. Minha casa está sem luz, velho. Agora tem som. Sim, eu liguei. Agora tem som. Ô, Eduardo, manda o seu boa noite aí, a sua chegada agora, depois do... Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, rapaz. Aqui, boa noite para todo mundo. Estamos aí. Vamos no papo, mano. Você que manda. Boa. Mas hoje é Enem, não é isso? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar de Enem. Eu não entendo nada, mas vamos lá. Não, entende. Sabe por que entende? Porque esse negócio não é feito só para quem entende da prova ou deixa de entender da prova e coisa e tal. Eu acho que é uma discussão inclusive de princípios, como essa coisa se processa, né? Maurício, tudo bem aí? Boa noite, Adilson. Boa noite para todo mundo. Bem-vindo. Boa noite, Maurício. Obrigado. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Tainara. Hoje a gente não vai contar... Tainara. Hoje nós vamos contar com a presença da Claudete. É uma pena, mas a gente... Uma foto, né? Até porque esse era um tema que ela domina mais, né? É a parte de educação e coisa e tal. A Claudete já vem militando na educação há décadas, né? Então, está sempre preocupada com isso aí. Curiosamente, ainda que ela esteja na educação infantil, é óbvio que deve ser pensado esse processo no longo prazo, né? E não no curto prazo. A ideia dos cursinhos é uma ideia... Eu sempre digo que é uma ideia, inclusive, perigosa, né? Às vezes você prepara a pessoa só para fazer uma prova, e isso pode ser um problemão. Antes de entrar na coisa do Enem, deixa eu falar um pouquinho dessa semana aqui, que teve o feriado da Consciência Negra. Eu, aqui em São Paulo, participei da Marcha da Consciência Negra. Eu mesmo tenho uma atividade minha paralela, que é o Clube da Caminhada, e eu organizei uma caminhada temática, né, que são de referências negras na cidade de São Paulo, discutindo um pouco essa política de apagamento da presença, da cultura, né, negra na cidade. A gente passou por lugares lá, vários lugares no centro da cidade e tal, né?
E uma das coisas que eu chamei a atenção é que nós passamos num museu, chamado Museu da Cidade. O Museu da Cidade é feito por, se a memória não me trai, 17 estruturas, 17 prédios diferentes na cidade. São casas que meio que marcam o processo de construção da cidade. Então, você tem, vou dar alguns exemplos, né? Você tem o Solar da Marquesa de Santos, lá no centro, a Casa número 1, que é do lado do pátio do colégio, você tem o Sítio Morrinhos, que é na Casa Verde, você tem o Sítio da Ressaca, que é lá no Jabaquara, e você tem uma série delas, a Casa Bandeirista, a Casa do Tatuapé, e você tem também a Casa Modernista, enfim, dos 17 equipamentos que compõem o museu, insisto, se a memória não me trai, só tem 2 deles, que é a Casa Modernista e o Sítio Lane, que não foram construídos exclusivamente com mão de obra escrava. Por que dá para saber isso? Pelo tipo de técnica construtiva. Todos os demais, primeiro, data de fabricação do imóvel, né? Eles são feitos com taipa de pilão. Então, taipa de pilão é de um período que, concretamente, era feito por escravos, né? Então, assim, me chama a atenção que numa cidade como São Paulo, a base dela está totalmente construída a partir da mão de obra escrava. Aí a gente ouve, eu podia seguir nessa conversa aqui, e uma hora a gente vai falar disso. Aí a gente ouve as pessoas falando assim, como apareceu a história lá da Regina Duarte, que apareceu dizendo assim, mas por que tem que ter consciência negra? Então, que dia que a gente vai ter consciência branca também? Aí remete isso para uma discussão que eu acho que é fundamental. Para que existem os feriados? Qual que é a ideia dos feriados? Os feriados, em pese algum erro meu de interpretação, os feriados são marcos para que a gente não se esqueça de alguma coisa. Ou não se esqueça de alguma coisa e que a gente deve continuar reproduzindo, ou que a gente não se esqueça de não reproduzir coisas que não sejam boas. E parece que as pessoas esquecem qual que é o sentido de feriado. Me fez lembrar um livro que eu gosto bastante, que se chama História do Corpo, de um sujeito lá de Portugal, e ele faz uma leitura de como é que o corpo se apresentava na sociedade dos séculos 17, 18, 16, 17, alguma coisa assim. E lá pelas tantas, ele fala o seguinte: Portugal tinha muitos feriados, todos eles religiosos. Portugal sempre foi muito religioso, aquele negócio todo, né, tal. E aí, os caras que eram donos das terras vão lá falar com o governo de então. Olha, não está dando, porque tem tanto feriado e isso está atrapalhando muito a produção. Está atrapalhando demais a produção. O governo, então, ouve esses caras que são donos das fazendas, aquele negócio lá, e vão conversar com quem? Com o clero. Portugal, sendo tão religiosa, ela era muito dependente da palavra do clero. Aí vai lá falar, sei lá, com o cardeal, com o bispo, com o cardeal, vamos dizer. Seu cardeal, a gente tem esses feriados aqui, tem um problema muito sério. Por quê? Porque a gente não pode mandar o pessoal trabalhar. Então, a gente está pensando aqui, a solução, qual que foi a solução? A igreja deu uma permissão para que os camponeses trabalhassem no dia de feriado. Os donos não. Os donos não, mas os camponeses sim. Então, quer dizer, isso vai para duas questões aí, né? É a ignorância sobre para que servem os feriados e depois do tipo de jogada que sempre se fez. Ficou nas costas do campesino ali de manter a produção. Ainda que o bonitão lá, que era dono da coisa, não. Ele fica meio no descanso, porque ele tem que guardar o dia santo. Não foi uma vez só, nem duas, que o Eduardo falou aqui dessa coisa de que se você tirar a mão de obra, tudo para. E que se você deixar os caras uma semana sem trabalhador, fica tudo doido, né? Porque está tão acostumado a ficar sobre as costas de quem de fato faz, de quem de fato produz, né?
Então, para a gente começar isso aqui, antes de falar de Enem, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, Eduardo. Pensa que bacana você ser liberado para trabalhar, cara. Ser liberado está entre aspas, né, velho? É uma dependência não declarada, mano. Agora, essa dependência ela é incutida na cabeça das pessoas como se não fosse dependência. Aquele que depende é que é o cabeça, o responsável. Rapaz, é tanta falácia que a gente fica até meio perdido para entender. Esse papo de consciência branca. Me mostra aí os brancos que foram desterritorializados, tirados da sua mística, isolados das suas famílias, proibidos de falar a sua língua, escravizados, espancados, torturados por gerações a fio. E eu vou concordar com o Dia da Consciência Branca, porque foi tirada a consciência deles. Isso não aconteceu, velho. Isso aconteceu com os pretos, mano, com os africanos. Dia de consciência branca, mano. Velho, você fica sem ter o que falar, porque é tão ridículo, que você fica sem argumento. É tudo muito ridículo, tudo muito primário. Parece que você vai falar com crianças, e são pessoas adultas. E falam coisas que você fala assim, caralho, como é que essa pessoa pensa assim? Não enxerga a realidade? Não vê o que acontece? Ou é uma tática, ou estratégia para desvalorizar o que realmente é necessário? Eu fico assim, velho, meio perdido. Consciência branca. Não dá nem para entender, mano. Não dá nem para entender isso. É como se as histórias fossem as mesmas, né? Como se tivesse, vamos dizer, a mesma coisa, com os pretos e os brancos. E aí vamos equalizar a parada. Pô, mas isso é uma grande mentira, mano. Não existe isso. São tentativas ridículas de demonstrar que não há necessidade de levantar a consciência negra, de resgatar os crimes cometidos por séculos em cima dessa população. É uma forma de você esconder a realidade, apagar a história. Por isso que não se investe em educação, mano. Por isso que se investe em ignorância. Sabe? Se investe na sabotagem total da educação pública. E mesmo a educação privada, ela é fechada com o mercado. Ela não estuda a história do povo, o que aconteceu, como é que se formou nossa população, qual foi a história econômica daqui. Não se estuda nada, velho. É tudo direcionado ao mercado. Nós estamos num governo, velho, que nunca deixou, nenhum governo deixou tão claro que o comando da sociedade não está nas instituições. Porque é um bando que não consegue administrar um quintal, quanto mais um ministério. A rapaziada é incompetente, é incapaz, não consegue pensar. Dá para ver nas declarações. É um bando de ignorantes, trogloditas, truculentos, agressivos, racistas, homofóbicos, machistas. Dá para ver, mano. Como é que esses caras podem administrar o Estado? Simplesmente eles não podem, eles não estão administrando o Estado. O Estado está sendo administrado à revelia da Presidência da República, à revelia dos ministérios. A gente está vendo que essas instituições são só fachada. Eu acho que a única vantagem desse governo é mostrar que toda a estrutura burocrática do Estado é fajuta, é comandada de cima, por trás, do escuro. O poder não está na mão do governo. Nunca teve. É o poder econômico-financeiro. E não é só da elite local, não. A elite local é subalterna à elite mundial. São pessoas que não se sentem nem brasileiros, têm vergonha de ser brasileiro, que queria ser europeu, queria ser estadunidense, adora o lado de fora, vive lá fora, despreza o povo. São esses que comandam aqui, velho. E tem seu dinheiro lá fora, né? É lógico, mas na maior parte. Isso é culpa, mano. É culpa, porque sabe que faz tanta sacanagem aqui que tem medo de manter os seus pertences aqui. Aí bota lá fora, que lá fora ele se sente mais seguro. Lá estão os patrões que adoram eles. Ô Maurício, aproveitando aí para você também dar o seu pitaco aí. Porra, velho, o ministro da Economia está ganhando dinheiro com a nossa desgraça. Está enchendo o rabo de grana, velho, com a fome aqui no território nacional. É um disparate completo, mano. É para a gente perceber que isso é tudo falso. A última das preocupações dos caras são as prioridades do país, né, e da população.
O que está acontecendo, por exemplo, lá com os índios, agora que veio à tona, né, essas histórias dos Yanomamis e coisa e tal, que proibiram a entrada do pessoal da Fiocruz lá para tratar desse povo, que proibiram a Fiocruz de fazer um estudo sobre a qualidade da água que estão lá, que está tudo contaminado, aquela loucura toda. Então, quer dizer, é uma política que a população negra viveu isso, bom, os indígenas também, e eu diria que os indígenas sofreram demais da conta. Mas, quando você tem a história do 1888, né, da abolição, aquele negócio todo, não teve uma política de dizimar a população a bala ou a forca, mas é de deixar morrer mesmo. Como é que se faz isso? Deixou a míngua. Dessas mortes horrorosas, deixar a míngua, sem moradia, sem alimentação, sem saneamento, sem educação, sem saúde, sem nada. Sem Sobreviveu trabalho. porque a natureza é fortíssima. Sem trabalho, porque trouxeram os miseráveis da Europa. Exatamente, sem trabalho, sem nada, não foi deixar a míngua. O comportamento do colonizador, mano. Ele bota as dragas para sugar as riquezas daqui e exporta de lá a miséria que eles têm para cá. Exatamente. Porque a elite daqui não aceitava pagar um salário para quem é pouco era escravizado. Eu não quero pagar um preto. Traz os brancos pobres. E aí, ali nasceu a lei da vadiagem, uma série de leis. Você sabe que eu fui preso com essa lei, mano? Você foi preso pela lei da Não tinha vadiagem? motivo para me prender, mas queriam me prender. Aí alegaram vadiagem. Lá fui eu lavar um camburão na delegacia para poder ser solto. Essa lei é uma demonstração, velho, de racismo. Não pode. O cara não pode estar à toa num lugar público sem ter propriedade. O detalhe é esse: a lei da vadiagem tem essa, é para quem não tem propriedade. Então, se você não tem propriedade, velho, some, desaparece. Não fica andando nas ruas, não, que você pode ser preso. Pessoal, antes de eu passar aqui, já passando, né, a palavra para o Maurício, deixa eu só dizer aí, para quem está aí nos assistindo, que está junto aqui na reunião, se quiser fazer algum comentário, levanta a sua mão aí, que a gente abre aqui um espacinho também, hein? Olá, Maurício. Mas é isso mesmo, né, Adilson? Acho que a impressão que eu tenho é que ele distribui um monte de canudinho, né, para a população, para ninguém morrer afogado assim rápido, tem que morrer aos poucos, né? Então, todo mundo respirando de canudinho e a água até a pleura, né? Então, o que a gente vê são comentários tristes, como esse que foi citado aí, dessa atriz, Regina Duarte, que parece que nunca se aprofundou em qualquer tipo de pensamento das questões sociais brasileiras. Para falar um troço desse, é que eu estava com a cabeça ocupada com outra coisa, né? Para falar isso, não observa o que acontece à sua volta, não sai na rua, não lê um noticiário, não assiste um jornal. Não que a gente deva fazer muito isso, que eu acho que é até pior, né? A desinformação. Mas, de certa forma, não tem consciência nenhuma do que acontece no seu próprio país. Então, é triste quando a gente vê esse tipo de coisa. O Edu citou o exemplo do nosso ministro. Nosso não, né? Mas o ministro que está aí. E é triste. Teve agora ele foi inquirido, né, recentemente aí no Congresso e não respondeu nem um terço das perguntas, porque ele não tem resposta para aquilo, para as perguntas que foram colocadas para ele. Então o que a gente vê é essa tristeza, a população cada vez mais oprimida, sem ter para onde correr. No espaço de uma semana, a gente viu a questão de uma funcionária pública, acho que do estado do Espírito Santo, se não me engano, que foi exonerada do cargo por força de uma ação que uma outra mulher branca entrou, porque essa mulher preta tinha entrado com cotas, né, no concurso público, através das cotas, e ela foi exonerada do cargo por uma questão de vagas remanescentes que tinham ali, uma repescagem, e essa mulher branca se sentiu ofendida, entrou com uma ação, e o juiz deu a liminar para exonerar essa pessoa do cargo. E a gente viu o espancamento, né,
da doutora Luciana, também lá em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Ou seja, é uma coisa atrás da outra e só não vê quem não quer enxergar mesmo, né? Eu tenho dito isso também, né? Eu acho que assim, só por miopia ou por mau caratismo, né? Que não se admite o que está acontecendo. Esse é um drama permanente, para além, inclusive, de coisas mais contundentes ainda, né? Como essa quantidade de gente morta que você vai agora mesmo lá no Rio de Janeiro, apareceu aquelas pessoas mortas, esse negócio todo aí, que é uma coisa alucinante, né? São Gonçalo, né? São Gonçalo. São Gonçalo, então, quer dizer, Outro Salgueiro. essas coisas são alucinantes, hein? Essas coisas são... Já acharam 20, mano. Na mídia 20? saiu 8. Já acharam 20. Tudo com marca de tortura. Parece que a polícia fez um churrasco lá. Que no dia anterior eles foram fazer uma operação, não calcularam bem a operação, chegaram na hora que o tráfico estava em ação, um policial foi morto. Velho, toda vez que um policial é morto, pode esperar que a favela vai fechar e vai morrer, no mínimo, 10 pessoas pelo policial. No mínimo, geralmente passa disso, como passou. Mas é uma regra da polícia. Para um policial morto, tem que morrer 10 favelados. E aí, meu irmão, para eles não importa se tem passagem, se não tem passagem, para eles é tudo a mesma coisa. Mas aí eu não me volto contra a polícia, não. Eu me volto contra a formação, as instruções, os ensinos que eles recebem, como eles são formados lá dentro. Sabe, as instruções que eles recebem é que favela é área de criminalidade. Sacou? É o que eles recebem. Eles não estão aí para trazer paz social. Eles estão para o combate, eles estão para matar. Polícia nunca podia ser treinada para matar, velho. O que aconteceu com a Luciana? Ela estava em casa, ela continua morando na periferia, apesar de ser pós-graduada em alto grau, continua morando na periferia, e tem um cunhado dela que tem problema com a polícia, tem problema com a justiça. E aí tinha um mandato de prisão, vieram prender o cara. Ela estava dentro da casa dela, ouviu a voz do cunhado gritando que estava sendo espancado, saiu de casa, viu o cara algemado na mão da polícia, sendo espancado, ligou o celular, começou a filmar, o espancamento parou. Mas aí os policiais oraram para ela, é uma preta. Eles nunca vão imaginar que ela é uma pós-graduada, que está com academia, que tem acesso e visibilidade. Nunca, velho. Porque a sociedade é formada para impedir que isso aconteça. Ela é uma raridade. A quantidade de obstáculo que ela teve que superar para chegar onde chegou foi enorme, mano. Ela trabalhou com preconceito, com barreira, com sabotagem a vida inteira, até chegar onde chegou, mas chegou. Mas é uma raridade. Então, os policiais não têm na cabeça que um preto pode ser um pós-graduado, pode ser. Na verdade, o cara não precisa ser pós-graduado, não precisa ser nada. Ele não pode ser espancado, o cara estava algemado, estava preso. A ordem da justiça era prender, não era espancar. Ele já estava preso. Mas aí os caras vêm na ânsia. É a formação policial, velho, que estimula o sadismo, estimula a agressividade, a violência gratuita. É a estrutura, não são os policiais. Eu já tive minhas coisas aprendidas várias vezes, as coisas que eu faço à mão. Eu nunca fiquei com raiva das pessoas que estavam me aprendendo. Eu ficava com raiva do Estado, que forma essas pessoas para me aprender. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo, não têm consciência social. Às vezes tem filho, família, ele acredita, ele foi convencido daquilo. A perversidade é estatal, mano. Na polícia, você, pela estrutura da força de segurança, ela atrai um monte de gente doente, um monte de gente sádica. Mas não são todos, mano. Tem gente que entra para a polícia pensando que vai tratar da paz social, que vai ser útil à sociedade. Não percebe que a polícia é patrimonial. A primeira função da polícia é defender rico de pobre. Desde que ela foi criada, velho. Essa é a ideologia dela. Há um orgulho no símbolo da polícia, com a coroa, com os louros, aquela coisa aristocrática. A polícia foi feita para defender rico e atacar pobre, reprimir, conter, manter as pessoas de cabeça baixa. Essa é a função da polícia, a função verdadeira. A função teórica é linda. Meu pai acreditava nas Forças Armadas. Eu fui ser militar
ouvindo meu pai falar da beleza que é ser militar, mano. Com 1 ano e meio eu pedi desligamento. Eu estava sendo preparado para reprimir a população. No exército, não era nem na polícia. Imagina a polícia, que está em contato direto. Não tem consciência social, velho. Tem um camarada africano, Thomas Sankara, que fundou o Burkina Faso, que ele tem uma fala magistral, velho. O militar sem consciência social é um criminoso em potencial. É isso que a gente está vendo, mano. Os caras não têm a menor consciência social. A menor. É impedido. Não é culpa deles, não. Se as forças de segurança dessem aula de cidadania, de consciência social, você não tinha essa polícia que está aí. Mas para os dominantes, não interessa a polícia cidadã. Interessa uma polícia truculenta, repressora, agressiva. É essa que está aí, que mata preto, mata pobre, mata periférico, sem o menor pudor. Ainda arruma um flagrante, mente. De onde saiu a ideia, mano, que agora a voz do policial serve de prova? Como é que a voz do policial desse pode servir de prova? Manda. Você vai preso com uma bagana, aí o policial diz que você é traficante, para o juiz está considerada a palavra do policial. E enche as cadeias de gente que não tem nada que fazer dentro de cadeia. Estraga vidas. Depois que você sai, velho, sua vida está arrasada. Se você é um egresso, acabou, mano. Acabou. Você não vai encontrar espaço em lugar nenhum. Por isso que a volta à criminalidade é de 70% dos que saem da cadeia. Porque não encontra, mano, espaço na sociedade. O Eduardo, sabe que uma das pessoas que está nos assistindo, pelo menos aí, estou vendo que Tainara falou que é advogada, né? Assim como Maurício também é, né? Mas é bem assim, né? A estrutura foi montada da seguinte maneira, né? Você tem um código civil para proteger uns e o código penal que é para punir os outros. E a gente sabe quem são os uns e quem são os outros, né? Essa é uma máxima. E a outra coisa é isso que você falou mesmo, o policial de turno aí, no mais das vezes, ele é instrumento. Né? Ele não é uma decisão tomada conscientemente. Ele é um instrumento diante daquilo ali. E ele leva, infelizmente, essa coisa que você falou, né? O militar sem consciência social é uma arma em potencial, é um perigo mesmo. É um perigo uma pessoa como essa, né? Maurício, quer comentar alguma coisa, Maurício? Não, eu estava aqui pensando o seguinte: servir, proteger e orientar, né? É substituído por espancar, matar, certo? E prender, né? Ou seja, é complicado. A Tainara, advogada, a gente trabalhou junto aqui num caso da Educafro, né, Tainara? Só para exemplificar o quanto isso está arraigado e infiltrado na sociedade, em todos os setores, essa falta de consciência. Nós entramos com mandado de segurança pela Educafro e por outras entidades também, para conseguir direito ao voto dos inadimplentes com a OAB, né, nas eleições de chapa da OAB. Aí saiu hoje a decisão, né, Tainara? Tainara avisou, colocou no grupo, que o juiz indeferiu a liminar. Ou seja, na opinião dele, os advogados inadimplentes não tem que votar, não. E essa não é só a opinião dele, né? A opinião do STJ, né, Tainara? Que ele baseou a decisão dele, inclusive, num precedente do STJ. Isso mesmo. E aí ele aplicou efeito, falou, curva-me a decisão do STJ, que o STJ cassou todas as liminares, né, que permitiam os advogados inadimplentes de votar, e aí ou seja, os advogados que não podem pagar a OAB de 2020, não pagou, não vai poder votar, e ainda vai receber uma multa de 20% da anuidade. Aqui em São Paulo, eu acho que é o quê? R$200? E assim vai. O que eu vejo nesse tipo de coisa é que trata a OAB ou qualquer outra coisa como se fosse um condomínio. Um condomínio. E também acho discutível, mas de qualquer maneira, tratam isso como se fosse um condomínio. Eu tenho insistido nessa fala e dizer assim, olha, é como se você pegasse a mim, que devo uma multa de trânsito, sei lá, na Estrada Federal, e não pudesse votar nas eleições federais, ou se tiver uma multa aqui do DSV, daqui da cidade, eu não pudesse votar para prefeito, ou para vereadores. Guardadas as devidas proporções, acho que é meio por aí. É você suprimir os direitos de uma pessoa por conta de uma questão econômica.
né? Os direitos de uma multidão, parceiro. Oi? Milhões de pessoas. A maioria. A maioria. Porque deve ter bastante advogado inadimplente, viu? E eles nem divulgam os dados. Eles nem divulgam os dados. Ah, ninguém sabe esse número? Sabe, Maurício? Em São Paulo, não. Não, eles não divulgam. São 400 mil inscritos, né? Eu acho. E a gente sabe que grande parte está inadimplente. Você conversar com os colegas, você vê. Foram anos difíceis. O ano passado, esse ano. Né? E a OAB não é barata. E você paga a OAB também para não ter nada em troca. Você não usa para nada. Você paga só para poder estar inscrito. É um roubo, um assalto. Essas ordens todas é sempre muito complicado tudo isso, né? Porque se constrói dentro deles. É que, na verdade, assim, vamos lá, é como se fosse uma espécie de feudo e ele reproduz a própria estrutura social. Essa coisa de que tem um grupo que acaba mandando e determinando como é que vão ser as coisas, ele acaba se transformando nisso. É muito louco, porque é meio que a cobra correndo atrás do rabo, né? Continua nessa reprodução do que a sociedade vai impondo. Se você voltar no tempo um pouquinho, não é muito longe não, por exemplo, analfabetos não podiam votar, né? Isso até 88, se não me engano, não é isso? Se não me engano, até a última Constituição, né, de 88, acho que só então que analfabetos podiam votar. E é muito complicado essa história de que o analfabeto não possa votar, porque analfabetismo não significa necessariamente uma condição de falta de consciência coletiva, de consciência social e coisas do gênero. Você tem um monte de gente que é supostamente letrada e que são da pior estirpe, incapaz de pensar, de raciocinar e essas coisas todas. Estou vendo que está entrando aqui o André, que é o coordenador da Escola de Líderes. Bem-vindo, André. Tudo bem aí? Boa noite, eu já estava online, já estava vendo pelo YouTube. Boa noite a todos e a todas. E eu acompanhei aí esse discurso sobre a questão da segurança pública e mais essa tragédia, mais essa chacina da polícia, né? Por parte da polícia. Vamos continuar aí o nosso debate, está muito bom. Vamos lá. Aí a todos e a todas. Eu quero ver, então, vamos... só para mais uma outra questão aí. A charada está solta aí. Pronto, já foi, já mutei aqui. O cachorro parou de latir. Como é que é? Isso aqui é de evento ao vivo mesmo, né? Ali, na valha na carne. Eu só quero pegar mais um pouquinho ainda para retomar essa coisa da Semana da Consciência Negra e falar só mais dois assuntos aqui para a gente entrar nessa discussão sobre o Enem, que eu acho bastante importante. Essa semana aconteceu também aqui a Expo Internacional Dia da Consciência Negra, que foi no AMB. E eu tive por lá, eu estive com o Claudinho, inclusive. A gente esteve lá em 2 dias, né, Claudinho? Em 2 dias nós estivemos lá. Tal. Então, tinha desde de atividades culturais e sociais, e também um espaço para empreendedores, gente que faz desde artesanato até alimentos e uma série de outras coisas lá, pequenos empreendimentos e outros um pouco maiores e tudo mais. Eu acho fundamental que se promovam espaços como esse, né? Uma pena também, eu fiquei imaginando muito isso, numa discussão que eu estava fazendo ainda sobre aquela coisa do Museu da Cidade, né? E eu cheguei numa coisa que a Casa Modernista está num bairro aqui chamado Chácara Klabin, né? A Klabin é um bairro que foi criado pela família Klabin mesmo, não sei se vocês sabem aqui, mas É uma grande empresa. É uma mega empresa, é uma das maiores de papel e celulose do mundo, uma das grandes do mundo, né? Vou contar a história da chegada dos Klabin aqui no Brasil, né? Maurício Freeman Klabin é o nome do sujeito. Maurício Freeman Klabin nasceu com outro nome, que eu não vou me lembrar aqui agora.
nasceu na Rússia. Não era Maurício. Oi? Não era Maurício. Na Rússia não tem Maurício, mano. Pois é. Era um outro nome que eu não vou lembrar aqui agora. Ele era judeu. Na Rússia, de então, eles eram proibidos de adquirir terras. Proibidos. Não se sabe como ele conseguiu algum dinheiro e comprou uma terra lá. A pessoa que vendeu as terras para ele denunciou ele para o governo. Então ficou com o dinheiro e as terras. Ele, por sua vez, teve que fugir. Se picou de lá. Cruzou outros países lá, tipo Polônia, Alemanha, não sei o que tal. Pegou um navio e foi parar na Inglaterra. Na Inglaterra, ele teve a notícia de que havia um imperador num lugar, em algum lugar no mundo aí, que estava oferecendo terras para imigrantes. Esse lugar, por acaso, era o Brasil. O ano era, se não me falha a memória também, mais ou menos 1896, 98, ou seja, perto de 10 anos depois da abolição. Ocorre que aqui os negros foram proibidos de ter terras, do mesmo jeito. O cara veio de lá para cá e recebeu a terra. Esse nome dele, Maurício Freeman Klabin, era um nome de judeu dos cristãos novos, né? Os caras tinham que trocar de nome para não ficar com o nome judeu. Note que o Freeman, olha que bonito, em inglês, né? Freeman é o homem livre, não é isso? Se tiver alguém, se eu tiver errado, alguém me corrija aí, né? Mas o cara colocou no seu próprio nome Freeman, ele colocou. Não deixa de fazer o que gosta para se Ele encaixar. tinha que escolher alguma coisa. Adilson, Tinha que substituir o sobrenome judeu. o nome original dele, Moish não lembro o nome. Moish Elka. É isso aí. Enfim. Então, Moish Elka trocou o nome dele, virou Freeman. Maurício Freeman Klabin. Até aí, o cara está fugindo, beleza? Só que os que estavam aqui não tinham para onde fugir, porque eles foram trazidos para aqui na marra. Aí esse cara vem, consegue um emprego, consegue fazer algumas coisas, trabalhando tipografia, essas coisas todas aí. A coisa melhora muito para o lado dele. Ele traz a noiva, traz os pais, traz os primos, os irmãos, sei lá quem, que vem inclusive dos Estados Unidos, e ele constrói o que tem aí nesse negócio todo chamado Klabin, que é uma potência. O que me chama a atenção é a quantidade de pessoas que estavam aqui e foram, como a gente estava dizendo agora há pouco, largados à própria sorte. Teve a abolição, o cara não conseguiu trabalhar nem nas lavouras de café, que era o que ele já fazia. Aí o governo fala, não temos mão de obra. Então, eu fico imaginando quantas pessoas entre a população negra, que era gente talhada para ser empreendedor, para tocar as coisas adiante, na arte, na cultura, na indústria, porque tem gente engenhosa, mas não se pode ser, você não consegue fazer nada com a sua engenhosidade se você não tiver um mínimo de apoio. Essa história, né, de que o homem é, de fato, um ser social. Sem ter essas possibilidades, é claro que você está fadado ao fracasso. E o que eu estou chamando de fracasso aí? É a fome, a miséria. É o não oportunizar que você tenha o seu talento prestigiado. A gente tem insistido muito com essa coisa do talento, porque, de fato, tem pessoas talentosas. Por exemplo, eu não consigo me imaginar, ainda que eu não me ache nenhum estúpido, não é isso, não. Mas eu não tenho talento para ir para a alta tecnologia. Não tenho. E não é pecado isso. Não é nenhum pecado. As pessoas têm que desenvolver os seus talentos, que são diferentes. Ainda bem. Você imagina se todo mundo só pensasse de um jeito, o que ia ter? A diversidade é fundamental, inclusive, para a própria existência. Né? E aí, com isso, é que eu chego na questão do Enem. Tudo isso para falar do Enem. Tudo isso, falar da construção social do trabalho, das expectativas que se tem, para a gente falar do Enem. Eu vou tentar só aqui em 2 ou 3 minutos, porque eu falo demais, eu sei disso, mas eu tenho que passar a palavra para vocês aqui, só para situar um pouquinho a ideia do Enem. É fácil para mim, porque eu passei pelo processo antes do Enem e depois do Enem, trabalhando na área de educação. Eu mesmo fiz uma vez o Enem, porque estava todo mundo falando tão mal do Enem, eu falei, vou fazer essa prova para ver qual é que é.
faz 11 anos, faz 10 anos já, foi em 2011, faz 10 anos que eu fiz o Enem. Eu, portanto, tinha 20 e poucos anos, tinha saído da faculdade, que não estudava esses temas básicos aí e tal, e eu fui fazer porque eu queria ver. E eu saí bastante, com uma visão muito razoável do Enem. Primeira coisa é a seguinte, o Enem, ele te permite fazer uma prova única para prestar para várias faculdades em qualquer lugar do país, praticamente, em todos os estados. Antigamente, eu não podia fazer isso. Por quê? Porque você tinha que se inscrever em cada um dos processos, você tinha que se deslocar para cada uma das cidades. Então, você já tinha uma limitação financeira para fazer a inscrição, outra que seria viajar. Como é que eu poderia pensar em uma vaga na Universidade de Manaus? Simplesmente era impossível. Então, o Enem, ele já começa, na minha maneira de ver, com uma certa democratização do acesso. Por quê? Porque com uma prova única, você tenta equacionar isso para que a pessoa, fazendo a prova no Acre, ela possa se candidatar a uma vaga em Manaus ou no Rio Grande do Sul. Ou no próprio Acre, por que não? Né? A outra coisa é que, de algum modo, e eu não estou dizendo que seja perfeito, de algum modo, ele começa a exigir que as coisas, os conteúdos que são oferecidos, que sejam oferecidos basicamente no país inteiro. Porque eu não posso cobrar coisas que não foram oferecidas num sistema de ensino. Então, ele começa também, de algum modo, em que pese todos os problemas que existem, a equacionar isso aí. Peraí, todo mundo tem que ver. Sei lá, eu posso chutar qualquer coisa aqui. Tá, tem que ter um mínimo de análise morfológica, sei lá. Qualquer coisa assim. Todo mundo deve ter isso aí, porque senão não pode cair na prova. Como é que vai fazer sem que as pessoas... Isso não garante a qualidade do ensino em cada uma das escolas esparramadas por aí. Essa é uma outra briga. Depois, tendo isso em vista, dá para fazer uma análise de quantas andam a qualidade do ensino em cada um dos estados, porque você consegue separar quem foi que fez a prova onde, como é que foi, qual foi a média de aprovação e tudo mais. Então, ele vai dando uma série de recursos. Recentemente, a gente voltou a ouvir muita gente descendo a lenha no Enem. Uma dessas pessoas foi o Inominável. Né? O que é um elogio. É um elogio. Que é um elogio. Se o cara fala bem, a gente desconfia. Pois é. Mas o problema é que a gente vai vendo muitas pessoas, inclusive de pessoas que podem ser beneficiadas, eu não estou falando de benefício no sentido de ter regalias, não. Beneficiadas por passar por esse processo democrático de acesso. Minimamente democrático, porque ele não é 100% democrático. Essa conversa aí é conversa para boi dormir. A gente passou por um processo muito brabo esse ano, que foi, primeiro, negar a isenção de taxas para a participação de quem tinha faltado no ano passado, depois entra na Justiça, o CAF foi um parceiro importantíssimo nisso aí, foi artífice desse processo aí, né, e dessa ação que foi movida, e depois remarcam a outra, mas o processo já estava desmontado, está aleijado, né? Esse ano aqui também mostrou lá que teve a maior, foi o menor número de inscritos, em não sei quantos anos aí, e uma taxa das mais elevadas de ausência. Foi enorme, 21%, se eu não me engano, 23%, uma coisa assim. É gente pra caramba que deixou de participar. Então, assim, eu queria ouvir de vocês aí, o André, inclusive, se tiver aí querendo também se manifestar, seria um prazer ouvi-lo também, André, que você também possa opinar aí. Tem o André aqui, o Eduardo, o Maurício, quem mais quiser. Façam suas considerações aí sobre o nosso Enem. Professor Adilson, eu vou fazer porque é muito engraçado que eu fiz no mesmo período que o senhor fez, né? E eu fiz porque nesse período eu estava ia fazer a minha primeira graduação superior, né? E aí nisso eu fui fazer e achei um processo muito interessante. Eu vinha de um país europeu onde existe o mesmo processo de sistema, né? E eu achei bastante interessante fazê-lo. Quando eu fiz era sábado e domingo. E também fazia muito tempo que eu não estudava, e quando eu fiz, eu consegui ter uma boa nota, até mais nota
do que aqueles que estavam acabando de sair do ensino médio. Eu não sei se o meu ensino era muito bom ou se eu me mantinha atualizado, porque eu lia bastante, mas consegui fazer, e eu acho um processo muito interessante. Ai do povo brasileiro se não tivesse o Enem, né? Eu acho que, lógico, tem algumas coisas que precisam melhorar, mas por tudo aquilo que o nosso país tem e oferece, acredito que o Enem seja um processo, um dos melhores, assim, né? Até mesmo a qualidade do INEP, né? Do instituto que cuida de tudo isso. E ele não só cuida do Enem, cuida de tantas outras, de outras provas. Eu acho bastante interessante esse processo, e só temos que aperfeiçoar melhor, fazer de uma outra forma, mas eu acho que do jeito que está, e não deve ter interferência, e temos que tomar muito cuidado com interferências externas, principalmente de um governo como esse que está aí. Bota no chinelo. Essa era a minha colaboração. Muito bem. Ai do povo brasileiro com Enem ou sem Enem, mano. Desde Vigário Geral, Jacarezinho, agora Salgueiro no São Gonçalo. Ai do povo brasileiro com esse sistema social. Então, eu concordo bastante com você, Eduardo, nesse sentido. Ai de nós, né? Agora, no aspecto específico, de tantas pessoas que querem fazer faculdade, essa coisa toda, que eu acho que é um direito das pessoas fazerem essa escolha, você mesmo, quer não, você passou por um processo semelhante. Porque para você entrar na escola onde você foi estudar, você teve que ter feito essa prova, né? Então, velho, eu era privilegiado, mano. Não, eu sei, mas Todos teve os que passar. concursos que eu passei, todos os vestibulares que eu fiz, eu passei. Estudei em escola particular. Eu estava, até os 19 anos, eu fiz parte da classe privilegiada. Era inconcebível eu não fazer faculdade. Né? Quer dizer, era uma coisa que todo mundo fazia à minha volta. Quando eu larguei a faculdade e fui para o mundo, aí eu passei a ser o páreo. Como você não vai ter uma faculdade? Quem é você sem uma faculdade? Porque ali é um estado natural. Na periferia, não. Exceção é quem acessa a faculdade. Velho, a sociedade não imagina o prejuízo que tem com a quantidade enorme de dons, de vocações, de gênios que brotam nas periferias e são vetados pela própria estrutura social de desenvolver a sua genialidade. Eu vi um monte, velho, perdido para o crime, perdido para os balcões, servindo nos sacolões. Gênios, velho, gênios, que poderiam trazer ainda mais com solidariedade social. Na periferia você desenvolve isso. Não é uma virtude, não. É uma consequência de viver com dificuldade. Você se torna mais solidário quando você vive com dificuldade. Então, são pessoas que têm prazer em servir o coletivo. E o Estado proíbe essas pessoas de se desenvolverem. A sociedade não imagina o enorme prejuízo que toma na mão desse punhado de podre rico, que faz tudo para impedir a população de acessar o conhecimento. Falta noção do prejuízo. É muita gente, mano, que poderia trazer muita coisa boa para a coletividade. Gente não egoísta. Porque o que eles põem nas classes dominantes, predominantemente, é o egoísmo. Não pensa nos outros. Eu mesmo, na classe que eu nasci, quando eu falava, mas mãe, por que tem tanta gente pobre? Não pensa nisso. Não pensa nisso. Pensa em você. O egoísmo é imposto, velho. Pela mãe. E esses caras é que vão ocupar os cargos de poder dentro da sociedade. Eu vou ali, Eduardo. Quem está embaixo, velho, tem que romper espaço. Tem que abrir caminho a pé de cabra. E não pode contar com o Estado. Porque o Estado é inimigo, velho. Dominado como está pelo poder econômico. Sim, desculpa. Eduardo, eu vou até um pouco além. Para além disso que você está dizendo aí, da classe média, que ajeitada, que vai... Esse tipo de pensamento, assim, veja o seu lado primeiro e do outro depois, também vai sendo disseminado entre os mais pobres. A pressão é muito forte, é muito grande.
para que as pessoas meio que resolvam o seu problema pessoal, não consegue ter uma ideia de construção coletiva, né? Mas há uma pressão muito grande no inconsciente É na da sobrevivência. população para realmente admirar o mais rico e se sentir inferior, incapaz, impotente. Sabe como? Por isso que há essa admiração, por isso que é assimilado esses valores de elite, porque há um bloqueio e um trabalho com psicologia do inconsciente criando inferioridade, sentimento de inferioridade. E aí é aquilo que falava o Paulo Freire, o opressor acaba admirando o oprimido, gostaria de estar no seu lugar, aceita o cara como superior, aceita a opressão como estado natural. Ele não imagina criar uma sociedade sem opressão. É uma lavagem cerebral, mano. Dentro do sistema, o próprio modelo de ensino. O modelo de ensino, ele exalta o opressor como um benfeitor, um vitorioso, um cara merecedor. Olha essa ideia ridícula da meritocracia, mano. Você nasceu lá em cima, você teve todas as portas abertas, você teve todo o conhecimento colocado em você, você alcançou os cargos e é por merecimento, velho. Não é por merecimento, é por situação social. Por estar ali. Por estar no topo. Exatamente. Por estar na minoria privilegiada. Porque se o trabalho mais necessário que tem é o trabalho braçal, então mantém-se a imensa maioria da população no nível do trabalho braçal. E o ensino público vai nessa linha, velho. O professor que tem dom, que é vocacionado, que quer realmente formar seres humanos integrais, ele adoece, ele é mal visto, ele é perseguido. Porque o sistema de ensino não é feito para instruir a população, é feito para criar mão de obra barata. O ensino particular não traz consciência social, ele é feito para criar os comandantes da massa, os que vão controlar os sabotados, gerentes, supervisores, diretores, presidentes. Sacou? É tudo desumano, velho. É desumano. E nós estamos trabalhando para fazer a sociedade se tornar humana. Nós estamos no trabalho de humanização da sociedade, que não é de hoje para amanhã, é coisa para gerações. Antes da gente já trabalhou um monte de gente, nós estamos trabalhando agora e depois muita gente vai continuar trabalhando. Nós estamos nesse caminho, o tempo não para e a mutação é permanente, não para de mudar. Com todas as barreiras, não vai ser possível conter a evolução da humanidade. A gente vai se tornar humano. Quanto tempo demora é que a gente não sabe ainda. Mas se a gente pegar a história, é nesse caminho que a gente está indo, eliminando as grosserias. Maurício, você quer fazer um comentário aí? Eu estava aqui lembrando, né, Adilson, com as palavras do Edu, que não é de hoje mesmo. Essa semana noticiou bastante coisa sobre a Carolina de Jesus. Até comentei com a Adilson essa semana, que foi uma poetisa negra, né? E ela já escrevia na década de 50, 60, sobre a fome, sobre a desigualdade. E são poemas contundentes, assim, são poemas fortes dela, né? E aqui até separei um para comentar aqui no nosso encontro hoje, né? Uma coisa simples, escrita na década de 50, de uma pessoa que nasceu numa favela, pobre, em 1914, aqui em São Paulo, na Zona Norte, às margens do Rio Tietê, né? E que não era o que é hoje, né? Aquilo era uma situação totalmente diferente, as pessoas viviam à margem do rio ali naquela época, tinha uma favela grande lá, pelo que consta aqui nos registros históricos, e dos poemas dela, curtinho, uma frase curta é assim, né? O maior espetáculo do pobre da atualidade de 1950, é comer. Pô, já se passaram aí o quê? 70 anos, e essa frase dela aqui continua ecoando, né? Atual. Mais atual que nunca. Então, é como disse o Edu também, eu acho que a gente não pode perder nunca a fé no horizonte de que as coisas o ser humano continua evoluindo, é aquela caminhada, a gente não sabe se a gente vai ver aqui nas nossas vidas físicas a coisa melhorar um pouco, né? A tendência é que sim, agora não termina aqui, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, todos nós, para que no futuro aí longínquo as coisas possam ficar um pouco melhor.
Velho, a gente trabalha por um mundo justo. Eu sei que eu não vou ver o mundo justo, mas se eu não trabalhar por um mundo justo, a minha vida perde o sentido. Essa semana eu vi um vídeo do Milton Santos. Milton Santos era uma figura impressionante. E era um vídeo curto, né? Fizeram um excerto de uma fala dele, e ele dizia o seguinte: no Brasil, nós nunca tivemos cidadania. Aqueles que estão na classe média, ou mais ainda, que estão abastados, sempre querem os privilégios. Aqueles que são os pobres nunca tiveram direitos. É a síntese da falta de cidadania. Um que acha que deve ter privilégios para si, para o seu grupo, e aí essa conversa da meritocracia fica pautada nisso aí. Eu já ouvi de pessoas dizer assim, imagina, como que a minha filha não vai ter uma vaga na universidade pública e vai perder para esses aí que não passaram pela mesma escola que ela. E isso não quer dizer que a filha dele, ou o filho dele, fosse a pessoa mais genial do mundo, não. É que ele achava que merecia porque merecia. Muitas Então, vezes a meritocracia por estar naquele lugar. Por estar naquele lugar. Não é porque era muito mais genial. Na cabeça dele até era, mas não era. Eu também sei avaliar as pessoas, porque a gente vai aprendendo isso, né? Trabalhando com educação, você aprende isso aí, minimamente, né? Tem que avaliar, e assim. Então, diante desse quadro de falta de cidadania, é por isso que eu continuo achando que o Enem tem essa oportunidade mínima. Ela não é assim, opa, a democracia chegou, a cidadania chegou, se instalou por causa do Enem. Não, eu estou dizendo que é um elemento importante, na minha opinião, e que dá a oportunidade, inclusive, de algumas pessoas que passam por um processo muito mais duro, muito mais severo, muito mais dificuldades de conseguir fazer uma prova decente, coisa e tal, né? É por isso que eu continuo apostando nisso. Eu não me iludo. Eu não acho que a gente viva num mundo com equidade, com nada disso. Eu só estou dizendo, e insisto, que é uma ferramenta importante. Um dos principais objetivos da Educafro tem sido, desde a sua criação, buscar oportunidades do ensino superior. Para quem já assistiu aqueles vídeos lá que falam, que o Frei Davi falando do início da Educafro, vai se lembrar que ele falou, olha, eu vi aqui muitos jovens daqui da paróquia, da comunidade, perguntam, você vai fazer vestibular? Eu falo, não, não tem dinheiro para fazer inscrição no vestibular. Era a primeira coisa. A segunda coisa é isso, o que o Eduardo falou aqui. Nós fomos criados o tempo todo para a gente achar que a gente não é capaz, que isso é coisa para os outros. Nós fomos criados para isso. Então, quando a Educafro abraça essa meta, e com a qual eu concordo, antes de tudo, antes mesmo de falar assim, não, vamos oferecer conteúdos para você poder fazer uma prova de igual para igual, mesmo antes disso, é alguma coisa assim, não, bora lá, que você tem potencial. Temos que transformar a sua capacidade, o seu potencial, em competências para você poder ir lá. Mas a primeira coisa é dizer, vá, rapaz, você pode, vai, moça, não deixe de ir. Né? Então, é um processo permanente de luta contra a sabotagem. Porque a gente é sabotado para achar que não pode, coisa e tal. Né? Então, eu acho que e quando você fala, Eduardo, que o nosso papel é tentar buscar um mundo melhor, ainda que a gente possa não ver melhor, né, pelo menos na quantidade e na qualidade que a gente espera, mas na certeza de que outras pessoas virão e que essa luta, né, essa lida vai seguir em frente. Né? Não para. Inconformação é um elemento permanente em todo o processo humano. Exatamente. Agora, o Enem, para se instalar, teve que abrir espaço para a cotovelada. E até hoje, na elite, há quem queira eliminar o Enem. Isso sem dúvida nenhuma, velho. Sem dúvida. Sem dúvida. Um processo de inclusão que inclui um punhado, velho. Dentro da massa que tem direito, é um punhado que tem acesso. Mas mesmo esse punhado incomoda. Sem dúvida. Exatamente. Exatamente. Fala. Só complementando, prova disso, né?
que o Edu falou, incomoda muito. Os donos do poder ficam incomodados porque, a longo prazo, vão ser ameaçados, né? O atual presidente do INEP, né, que, inclusive, teve uma ação civil pública tentando afastá-lo do cargo, mas não foi frutífera, não deu certo, ele se mantém no cargo. Porque o que tem? Tem agora regulações e normas que estão dificultando o acesso aos microdados, né? Então, quem trabalha com o Enem, para poder divulgar dados, para melhorar a política de educação governamental, não consegue mais saber quais foram, porque as provas geram uma estatística interessante, né? Para você readequar as políticas de educação pública e tudo mais. E você agora não tem mais acesso a esses microdados. E o pano de fundo disso, a cortina que está em cima disso é a LGPD. Então, diz assim, não, eu não posso mais franquear acesso aos dados para as pesquisas, porque a LGPD não permite. Só que não tem nada a ver essa questão, porque se sobrepõe, o interesse público se sobrepõe a uma lei federal. E também porque não são dados sensíveis, né? Justamente, não são dados pessoais sensíveis, é um dado que vai demonstrar como é que a população está se comportando mediante a prova do Enem, de acordo com a instrução e ensino que teve, né? Para privilegiar o incentivo ao investimento em determinadas regiões ou não, ou seja, são dados importantíssimos, que não está sendo dado acesso a esses dados para quem precisa trabalhar com esses dados. Pessoal, eu estou aqui recebendo aqui uma mensagem aqui do Claudinho me chamando a atenção para o horário aqui, ele tem toda a razão, são 21 horas. É 9 horas, mas deixa eu falar uma coisa aqui, é que nós temos hoje aqui uma outra atividade que vai se seguir a essa, neste mesmo canal aqui. Nós estamos aqui com uma das pessoas que estão aqui, é o Joelson. O Joelson é coordenador da Educafro no Rio de Janeiro. Joelson, você está na escuta aí, queridão? Olá, Dilson. Na escuta desde o começo. Parabéns. Como é que você está? Você está bem, querido? Estou bem. Parabéns pela discussão. Né? Eu participo do Enem, então é uma discussão muito válida. Né? Eu ouvi vocês falando do Enem, ouvi vocês falando desse processo todo. A gente que é professor sabe muito bem a dificuldade que os alunos... Eu participo do Enem e a minha zona de atividade é a Zona Sul do Rio de Janeiro, Leblon. Então, você imagina que eu chego em casa, sempre fico perplexo quando eu vejo as notícias e falo assim, poxa, mas alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na nossa sociedade, porque estes jovens, eles estão realmente abocanhando ou tentando abocanhar aquilo que para nós deveria ser o pontapé e a nossa entrada na universidade pública, né? Mas nós continuamos na luta o tempo todo. O Adilson, parabéns também quando você falou aí daquele momento inicial da Educafro, eu faço parte desse momento. Foi em São João de Meriti, quem conhece o Rio de Janeiro sabe muito bem, né? A região da Baixada Fluminense, São João, Nova Iguaçu, chegando até um pouco Pavuna, Japeri, ela tinha como princípio religioso católico os franciscanos. Ela ainda continua sendo uma região muito empobrecida. Então, quando o Frei Davi fala isso, é na década de 70, início dos anos 80. São João hoje tem quase 500 mil de habitantes, mas ainda não tem uma universidade pública, para você ter uma ideia. É considerado a China das Américas, tamanho densidade demográfica que tem neste município. Então, foi nesse contexto que o Frei Davi chegou, em São João de Meriti, né? Pessoas ligadas a mim, né? Muito próximas a mim, que conheço até hoje, é o pessoal da pastoral, e quem atendeu o desafio para a inclusão de negros e pobres foi a PUC, com a investida direta do Frei Davi junto à PUC, que não bastava somente dar um ensino de qualidade, mas que também os nossos alunos, ao saírem das universidades, tivessem a garantia da empregabilidade, né?
o Eduardo estava falando aí, que eu estava ouvindo, o Maurício também, essa hoje tem sido a dificuldade de muito dos jovens, né? Estudam e não têm garantia da empregabilidade. Então, é uma deficiência muito grande. A nossa geração, que nós somos quase da mesma geração, né, com alteração de poucos anos aí, não verá um Brasil rico. Né? Nós não veremos um Brasil rico. Nós estamos virando agora, próximo agora dos anos 30, quando o sistema estatístico e demográfico do país diz que o Brasil virará. Então, essa geração, anos 60, anos 70, é o maior contingente de jovens que nós já tivemos no nosso país. Embora a população naquela época fosse 90 milhões de habitantes, nós éramos 73% da população brasileira. Esse 73% da população brasileira agora vira, nos anos 2030, para a melhor idade, ou maior idade, né, a partir dos 60 anos, sem ver um Brasil rico. Sem ver um Brasil rico. E nós tivemos no governo anterior, e este governo atual só está colocando a pá de cal, porque o governo anterior ele congelou os investimentos públicos em 20 anos. Ou seja, o menino e a menina que entra na universidade ou estava em idade de trabalho com 20 anos, ele só vai ver o investimento público novamente quando ele tiver 40 anos. Com 40 anos ele está velho. Ou seja, nós não conseguiremos ver um Brasil desenvolvido. Isso é muita maldade. Isso é muita maldade. A Educafro, como vocês têm falado aí, tem lutado de forma insistente para mudar a realidade social desses jovens, na sua grande maioria periféricos, né? Sua grande maioria periféricos. Aqui no Rio de Janeiro, nós vivemos uma realidade muito cruel nos nossos últimos anos, com ex-governadores presos, uma falta de investimento no transporte, uma falta de investimento em todas as áreas sociais. Nós estamos, mais uma vez, em recuperação fiscal estadual. Né? O Rio de Janeiro ele já decretou falência uma vez, a cidade do Rio de Janeiro decretou falência, o Estado já decretou falência e nós agora estamos em recuperação fiscal. Então, ou seja, se não existiam muitas coisas, as coisas têm ficado muito mais difíceis ainda para os jovens. E aí nós estamos com um problema sério. Nós estamos com um problema sério porque nós temos que dar condições para que estes jovens eles consigam não só entrar na universidade, mas se manter na universidade. Nós fizemos agora, nos últimos 15 dias, uma campanha maciça para as vagas remanescentes da UERJ. A UERJ foi a primeira pública, né, depois do Sul, uma universidade estadual, a implementar as cotas. Então, tem a marca das cotas, e ela, agora, mais uma vez, dá um sinal de atender esses menos favorecidos com uma bolsa permanente para as mães solo. Então, nós sabemos desta realidade, né, que muitas meninas elas chegam à adolescência e já vão logo, não experimentam o desenvolver da adolescência e engravidam. Então, a UERJ agora ela sinaliza realmente com uma bolsa de R$900. R$900 para implementar, para que esta jovem consiga manter os seus estudos através de creche com uma bolsa permanência. Então, nós fizemos uma investida muito grande nas vagas remanescentes da UERJ e, desde da segunda-feira passada, com o resultado da PUC, nós temos buscado realizar a matrícula na PUC. A PUC ela é a universidade
privada aqui no Rio de Janeiro, a número 1, e figura entre as 7 melhores do Brasil. Colocar um jovem, um menino, uma menina, nesta universidade, favorece eles o desenvolvimento realmente que nós temos debatido aqui. A Educafro ela não só investe nas privadas, mas muito mais maciçamente nas públicas. Nós, aqui no Rio de Janeiro, ainda mantemos os nossos pré-vestibulares comunitários. Eu continuo coordenando o pré-vestibular comunitário, né? Há muitos anos eu participei de todas as etapas da Educafro como professor voluntário no pré, coordeno um pré também como voluntário e coordeno voluntariamente a Regional do Rio de Janeiro. Então, eu estou envolvido realmente com a Educafro por gostar, por entender isto como missão, né? Como a causa para mudar a realidade destes jovens. Então, nós vamos estar postando no grupo, nós temos grupos da PUC, estaremos, tão logo encerre a reunião, colocando passo a passo. Nós não só preparamos esses jovens para entrar na PUC, nós solicitamos a isenção também, um custo que varia a partir de 3 mil, chegando a 6 mil reais, ou seja, o jovem tem que dispor de aproximadamente 60 mil por ano, só de mensalidade. Só de mensalidade. Nós temos chamado a atenção que a realidade social do nosso povo é que eles não conseguem ter 10 mil por ano. 10 mil por ano. O salário mínimo como está, descontando todos os impostos, tudo aquilo que tem, ele chega na mão dele 900, pouco mais de 800 reais. Então, essa é a realidade. A Educafro aqui no Rio, ela tem mantido a sua militância. Temos distribuído, desde o ano passado, inúmeras cestas básicas, milhares de cestas básicas que têm atendido, pasmem, alguns dos nossos professores voluntários. Porque o Estado ainda não se estruturou para que as aulas pudessem acontecer de forma satisfatória para os nossos alunos. Então, Adilson, quando a gente fala do Enem, eu estou falando de jovens que estão há 2 anos sem estudar. Alunos que não conseguiram acessar o mínimo necessário para concorrer de modo igual com estes jovens que estão estudando desde o ano passado nas escolas privadas. E, como se não bastasse, muitas universidades privadas colocaram o seu vestibular digital. Ficamos de uma forma desesperadas, porque tivemos que prover para estes jovens computadores, porque eles têm que ter computador, têm que ter a câmera, têm que ter todo um aparato. Como conseguíamos isso? Não tinha internet. Eu não sei quando daqui conhece a realidade do Rio de Janeiro. Nem todos moram na Zona Sul. Se não moram na Zona Sul, aqui é GatoNet. E aí é a milícia que controla. A milícia controlando, você não pode estar com a luz ligada, porque eles identificam que você está acessando a internet que não é deles. Então, dentro desta realidade perversa, é que os nossos jovens tentam enfrentar uma realidade que a sociedade tem imposto para eles. E como vencer isso? Somente através de uma educação de qualidade. Nós brigamos por uma educação pública de qualidade. Enquanto os nossos governantes não tomam vergonha na cara e não assumem para si este papel de desenvolvimento social e econômico do Brasil através de uma educação pública de qualidade, nós brigamos para colocar os nossos jovens nas universidades privadas com bolsa 100%. Nada menos. Nada menos. Alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar essa conta. E tem que ser a elite que durante anos e anos se proveram dessa realidade fádica que o Brasil vive. Então, nosso compromisso continua sendo este.
de prover uma educação de qualidade para jovens, meninos e meninas, que desejam acessar um mundo melhor de qualidade para ele e para os seus, porque o pobre, quando estuda, ele melhora a qualidade não só dele, né? Mas do pai, da mãe, do tio, da tia, da comunidade, do território todo. Então, após a nossa fala aqui, nós vamos postar no grupo da PUC, você que está aí assistindo a nossa aula de cidadania, desde o começo, você depois vá ao chat lá da PUC, no grupo da PUC que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que está lá todas as instruções para você estar buscando, através da educação, a isenção e também a sua bolsa de estudo dentro dos critérios estabelecidos pela PUC. Então, a PUC tem um critério e nós orientamos meninos e meninas para que, dentro desses critérios estabelecidos pela PUC, através do edital, eles possam acessar o seu curso. Já foi muito mais fácil. Mas inventaram uma crise que a gente é que está pagando. A crise não é nossa. Nós não produzimos a crise. Mas aonde nós batemos hoje, na porta dessas universidades privadas, nós estamos em crise. E eles tentam nos excluir. Mas nós estamos mantendo a nossa resistência. E aí eu sempre falo, hoje não basta só resistência, nós temos que ser resilientes o tempo todo. Adilson, parabéns a todos que estão participando da aula de cidadania fantástica. Eu nem sempre consigo participar, porque é o horário que eu estou dando aula. E aí hoje eu abri um parênteses aí, para nós estarmos participando juntos. Joelson, obrigado por você participar, obrigado por estar aqui conosco. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí no Rio de Janeiro. Tenho conversado bastante com as pessoas daí, eu fico muito feliz que as coisas sigam caminhando, né? Você falou aí de uma coisa importante, né? De fato, a gente tem feito algumas tentativas, né, de parcerias, né, com instituições privadas, mas o foco sempre foi as universidades públicas, e por razões óbvias, né? Porque o público é aquilo que supostamente deve atender ao público, né? As pessoas do país como um todo, sem essa coisa de excluir. Nesse sentido, eu até vou até botar um link aqui para aquelas pessoas que se interessarem, que vocês ajudem a divulgar, por exemplo, de um edital que abriu na Universidade de Goiás. Então, tem vagas, não só vagas para a faculdade, como isso que o Joel está falando. Os programas de permanência são muito importantes. Se você mina a energia de um aluno que conseguiu uma vaga e ele não tem condição de se manter ali, no sentido de ter alimentação, de ter moradia, ele acaba desistindo, né? Eu não gosto muito de ficar falando de mim, mas a gente tem que falar, porque a gente está vivo, a história é essa. Eu estudei numa universidade privada, no primeiro ano de faculdade. Depois eu prestei outro vestibular e eu fui aprovado numa universidade pública e fui para estudar em Rio Claro, que é aqui no interior de São Paulo. Primeiro que eu sei que tinha muita gente mais competente do que eu para entrar ali. Gente que nunca teve a mesma chance que eu tive para prestar o vestibular. Começa por aí, vamos admitir o que é sério. E um monte de gente, não tem a menor dúvida do que eu estou falando. A outra coisa era a seguinte, eu só podia estar ali porque a minha família, naquele momento em particular, não dependia de mim. Quando a sua família depende de você, você não tem como fazer uma coisa de estudar, de fazer nada. Você está perdido. Porque é uma questão, muitas vezes, de sobrevivência. Então, isso é tão verdadeiro que no último ano de faculdade, eu tive bolsa, uma bolsa de auxílio, que chamava, era bolsa de auxílio estudante, não sei o que das quantas, e era o equivalente a meio salário mínimo. E eu usava esse dinheiro para pagar parte da minha manutenção e mandava metade para minha família. Por quê? Porque naquele último ano a coisa ficou tão braba que eles dependiam do que eu pudesse produzir. Então, essas coisas são muito importantes. É uma pena que a gente continue discutindo essas coisas por tantos e tantos encontros e tantas reuniões. O Jorge usou uma expressão aí da qual eu não pactuo. Ele falou de um país rico. Nós somos um país rico de população pobre. Quer queira, quer não, nós estamos hoje aí, sei lá,
12ª economia do planeta, isso é para poucos. Agora, existe uma concentração tamanha que faz a gente parecer um país pobre, quando, na verdade, não somos um país pobre. Nós somos um país rico de gente miserável. E essas pessoas precisam de ter oportunidade para poder fazer as coisas e ter esse crescimento humano em vários aspectos aí. Tendo feito essa fala aqui, que foi mais longa até do que eu queria... Espera só um pouquinho, só, Adilson. Posso te interromper um pouquinho? Pode, claro. Até que o pessoal aqui está pedindo para mim para comentar um negócio aqui, o pessoal da Escola de Líderes que está de olho, né? A Beatriz, que está aqui na conversa, mandou a seguinte dúvida. Tem uma dúvida. No site da PUC, está dizendo que deve pagar a matrícula para concorrer à bolsa, mas não podemos pagar o boleto. O que fazer? Aí eles dizem que se não pagar, não é elegível à bolsa. E a matrícula é só até o dia 26 de novembro. Aí, Joelson, na hora que puder, eles podem botar mais 2 colocaçõezinhas aqui também, que é do pessoal do YouTube. O Wagner Faneri disse o seguinte: eu penso que a Educafo deveria desenvolver um material educativo em forma de vídeo para divulgar histórias como a da Cabim, demonstrando como a cor da pele influenciou o destino de muitas famílias. E a Bárbara... Peraí. A Bárbara colocou o seguinte, ó: se na época que fazia graduação na PUC tivesse uma bolsa para mãe solo como esta, eu não tinha demorado mais de 8 anos para me formar. Olha que loucura. Joelson, por favor, diga aí. Adilson, me perdoe, tá? É meio minuto só. Ô, Cláudio, nós vamos botar lá no grupo da PUC, porque hoje eu tive contato com a direção que cuida dessas questões, né? Nós temos feito contato com o pessoal de matrícula, mas também com o pessoal da comunitária. Então, tem algumas normas, algumas instruções que foram pegas agora, eu vim de lá já para a reunião, e aí eu ainda não consegui depurar. Então, eu vou estar colocando lá no grupo para que todos fiquem sabendo também. Tudo bem aí? Para quem fez a pergunta aí? Acho que ficou claro, né? Quem é que perguntou aqui sobre matrícula e tudo mais, ô Claudinho? Foi a Beatriz, e ela está agradecendo também no chat aqui. Beatriz Lima, não é isso? Beleza, maravilha. Eu mandei um link aí para vocês da Universidade de Goiás, para aqueles que tiverem aí como ler, e mais que isso, retransmitir para outros grupos aí, para pessoas que possam se interessar, por favor, ajudem a gente a fazer esse tipo de divulgação, que isso é muito importante. A comunicação é um fator importantíssimo, na verdade, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas porque a gente não recebe a informação do que está acontecendo. Então, a gente faz um esforço aqui para poder disseminar essas informações para as pessoas poderem chegar a elas, as fontes e tudo mais, né? Enfim, nós estamos terminando aqui. Eu queria fazer aí um pedido para que Maurício e para que Eduardo fizessem suas considerações finais. Posso começar, Maurício? Fazer minhas últimas? Cara, eu fico ouvindo vocês falando, toda hora eu tenho vontade de interromper. Toda hora eu tenho... Não, peraí, agora eu vou falar. Cara, o país é riquíssimo. É riquíssimo. Eu sei que o povo é paupérrimo. O Joelson, quando falou que não chega a riqueza no Brasil e tal, é porque ele está falando do Brasil como o povo brasileiro. O Brasil é riquíssimo. E é por isso que ele é tão dominado. É por isso que é dominado de todas as maneiras. No modelo de ensino, no psicológico, na subalternidade cultural, no colonialismo mental das elites. Porque ele é riquíssimo. Eu ando por aí, mano. Eu vejo mina de ouro em Jacobina, no sertão da Bahia. Eu vejo mina para tudo que é lado. Eu vejo latifúndio, tive em Cavalcante, soja para tudo que é lado, muita soja, gado, riqueza. Velho, o país é riquíssimo, riquíssimo. E é por isso que há toda uma falcatrua institucional para impedir que o povo tome consciência dessa riqueza, para impedir essa riqueza de servir a sua população. É um punhado de parasita social, vampiros, sugadores de sangue, que tomam para si uma riqueza que seria simples. Essa riqueza significaria simplesmente
numa sociedade sem miséria, sem abandono, sem ignorância, com investimento no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das vocações de milhões e milhões e milhões de pessoas. Nós estamos numa estrutura dominada. O país é riquíssimo. Agora, o que depende para tomar consciência é da riqueza cultural. A cultura é tão potente, a arte é tão potente, que ela é dominada pela elite, pela estrutura social, transformada em produto de consumo. Eu sou artista de profissão, velho, há 40 anos. Uma palavra que eu detesto, velho, é entretenimento. Entretenimento é coisa para quem não tem o que fazer. Arte é questionamento, é proposta, é sentimento, é desenvolvimento. A arte é questão, velho. Então, a gente vê um país formado de tal maneira que aqueles que mantêm o país funcionando têm o acesso negado ao próprio desenvolvimento humano. Você vê aquele documentário do MV Bill, né, Falcões, não sei, acho que era só Falcões mesmo, tinha dezenas de meninos no tráfico. No tráfico, você viu um menino que sabia cozinhar bem pra caramba, que queria ser cozinheiro, mas não encontrava espaço, então ele arrumou um espaço no tráfico. O outro que era um malabarista, ele queria ser palhaço, fazia todo mundo rir. Ele seria um ótimo artista, mas ele não encontrou espaço social para isso. Ele acabou no tráfico. Porque o tráfico são empresas cujos donos estão na elite, mano. Você não pode acreditar que o traficante do morro ele tem acesso ao sistema financeiro internacional para comprar arma. Ele não fala hebraico para comprar arma de Israel. Ele não fala sueco. Ele não tem acesso, mano. Ele recebe todo o morro no Rio, periodicamente recebe um carro preto. Esse carro preto traz as instruções dos patrões. O patrão ele não pega arma, ele pega no telefone. E ele tem uma mão de obra farta, porque a sociedade veta as possibilidades para essa galera, e os meninos recebem um massacre publicitário, assim, um massacre total, que ele acredita que se ele não tiver um cordão de ouro, uma roupa de marca, ele não vale nada. E como é que ele vai conseguir isso? Se a sociedade nega? O tráfico está ali oferecendo, sedutor. E quem é que domina o tráfico? É gente que compõe com governante, velho. É gente que sai na mídia como benemérito. É gente que tem empresa para lavagem de dinheiro, de importação e exportação. Gente branca, que usa mão de obra barata da periferia para queimar, velho. Para queimar como bucha de canhão. Porque morre um, ele não tem direito trabalhista nenhum, velho. Ignora, entra outro na mesma hora. A miséria produz voluntários para a criminalidade. Sabe? É uma sociedade de cima e embaixo criminosa, mano. Para mim é muito simples. Se tem uma Constituição que é a lei máxima e o Estado não cumpre, o Estado é uma organização criminosa. Então é aquilo que apareceu durante essa pandemia. É nós por nós, mano. Não dá para contar com as instituições. A gente tem que formar nossas próprias faculdades. A gente tem que ignorar as instituições. Eu fui casado 6 vezes, parceiro. Eu nunca permiti que o Estado me casasse. Eu me caso com a pessoa se casa comigo e ninguém tem nada com isso. Eu não quero reconhecimento do Estado porque eu não reconheço legitimidade no Estado. Eu não assino um documento, a não ser que seja obrigado. Mano. Eu só trato com o Estado quando eu sou coagido a tratar, porque não mais eu quero a independência e distância dele. É uma grande falcatrua. Desculpa aí, mano, mas eu fico muito revoltado com essas coisas. É para despedir, né? Pode crer. Essa é a minha fala final. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Valeu, Du. Brilhante aí, cara. Fica até difícil falar alguma coisa. Mas é o seguinte, né? Quando eu tive a oportunidade de falar aqui agora há pouco, essa semana eu tenho lido muita coisa da Carolina de Jesus, né? E estou apaixonado aqui pela obra que ela deixou. E aí eu queria, para me despedir de vocês e parabenizar a todos pela excelente participação, pela contribuição para enriquecer o debate. Essa última fala do Edu aí dá uma live inteira, né, cara? Porque abordou pontos essenciais, pontos cruciais para a sociedade evoluir, né? Mas eu quero deixar aqui, então, com minha despedida, uma frase que foi uma das últimas frases que a
que a Carolina de Jesus deixou escrita. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter tal ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, pelo menos eu escrevi a realidade. Essa foi uma das últimas frases dela, uma mãe de vários filhos, que trabalhou de sol a sol a vida inteira e morreu no anonimato. E hoje as pessoas estudam a obra dela para tentar entender o que se passava naquela época. E na verdade é só olhar ao redor que já pode ver que a coisa não mudou nada. Mas vamos lutar por essa mudança, que já está acontecendo permanentemente. Boa noite a todos, obrigado, abração, bom resto de semana. Boa noite. Obrigado, Maurício. Pessoal, eu vou fazer uma última fala aqui para encerrar definitivamente isso aqui, mas vou passar um link para vocês aqui. E eu gosto muito da palavra analogia. Eu ouvi num filme há muito tempo atrás, o cara explicando a analogia, me pareceu tão bonito, poético. Eu disse para vocês aqui que os negros foram largados à própria sorte, né? Sem moradia, sem alimentação, né? E essa semana aconteceu uma coisa aqui em Brotas, no interior de São Paulo, uma fazenda de búfalas. Os búfalos foram abandonados, porque o cara resolveu que não queria mais fazer mussarela de búfalo e queria fazer plantação de qualquer coisa, lá não importa. Abandonou 1.000, segundo as reportagens aí, 1.000 cabeças de búfalo. Muitas delas, boa parte delas, estavam prenhas, estavam grávidas. Simplesmente abandonou. Enquanto a analogia foi exatamente por isso que nós passamos. Exatamente isso que tem sido feito com os índios, país afora, nas suas aldeias. Eu vou mandar para vocês os links, vocês pensem um pouco sobre isso, e outra hora a gente conversa sobre o tema aí. Espero que vocês tenham uma semana bacana. Quem que falou aí? Eu, Claudinho. Um pouquinho antes de ir embora, para avisar para o pessoal aqui do chat, né, que está aqui, vocês, por favor, entrar no link da Universidade Federal de Goiás, está aqui, e no YouTube também, eu coloquei lá, tá? Você que está assistindo aí pelo YouTube, por favor, acesse aí para a Universidade Federal de Goiás. E o nosso querido André, cara, ele mandou um negócio muito legal, mas muito legal mesmo, que é da Ruth de Souza, que está falando da Carolina Maria de Jesus. Aí eu vou passar aqui para vocês. Estão vendo a tela aí, né? Agora vai entrar. Beleza. Então, já vou soltar o play, ó. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje, trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo o papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. O Brasil devia ser dirigido por alguém que já passou fome, dizia Carolina Maria de Jesus. E eu digo, sou Ruth de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira. Muito bom. Eu posso dar só um testemunho? Só esses dias eu tive ali na região
onde cresceu, onde chegou Carolina de Jesus, né? Eu estou aqui com um amigo também, conversando com ele. E aí, nisso, conversava com uma senhora de 84 anos. E ela chegou ali também, no Canindé, ali no bairro do Canindé. E nisso, eu perguntei para ela, falei, a senhora está quantos anos aqui no bairro do Canindé? Eu falei, olha, eu cheguei aqui com meus 14, 15 anos, recém-casada, meu esposo um italiano e ela portuguesa, né? E aí eu perguntei para ela, você chegou a conhecer Carolina de Jesus? Ela passava aqui direto. E aí, às vezes, ela ia pegar o pão aqui na padaria, aqui na frente, do seu Frederico. E ela começou a contar a história, mas aquilo me arrepiava tanto. E eu achei tão legal, assim, conversar com uma pessoa que teve contato com uma alma viva, uma alma negra e uma história da nossa cidade. Para mim foi e assim que eu puder visitar lá essa senhora para ainda beber um pouco dessa fonte, porque ela contou tantas coisas e eu falei assim, caramba, que coisa interessante. Mas aí, que surpresa também ver esse vídeo que eu acabei também postar na Escola de Líderes. Um abraço aí, meus amigos, uma boa noite. Velho, eu tenho que falar mais uma coisa. Como a Carolina de Jesus, tem um monte por aí, mano. Eu conheci um monte de gente genial. Ela teve visibilidade, ela foi uma raridade. Mas como ela tem um monte, velho, é que ninguém fica sabendo. Eu vi do lado do meu lado, velho. O negão lendo em alemão. E ele traduzia para mim. Eu falei, como é que você aprendeu? Ele falou, lendo. Mas cara, tem uma quantidade imensa de gente genial. Quando aparece uma Carolina de Jesus, parece que ela é uma exceção à regra. Não é. Ela só é exceção porque foi reconhecida. Depois de morta, claro. Mas tem um monte de gente o tempo todo genial, velho. Na rua, dormindo em papelão. A sociedade não imagina o que perde com essa falcatrua toda. Desculpa aí, mas já me despedi e estou falando de novo. Não seria você se não o fizesse, não é isso? Porra, velho, fica aqui engasgado. Queridas e queridos, muitíssimo obrigado, um prazer enorme. Valeu, gente. Quarta-feira que vem estamos aí novamente. Muitíssimo obrigado mesmo. Um abraço, gente. Obrigadão. Obrigado pela força, Claudinho. Uma boa noite a todos e a todas. Obrigado pela reunião. Não sei se eu mandei aí, eu mandei aí o link aí para vocês aí, para quem tiver ainda aí online e quiser ver aí o link do negócio dos búfalos aí. Nossa, estou arrasada com esses búfalos. Quase chorei aqui, até segurei uma lágrima aqui. Mas as pessoas choram mais com a história dos búfalos que com a história das pessoas, viu? Esse era o tema que eu queria entrar, na verdade. Sério? Será? Acho que não, pior que né? As pessoas se comovem mais com os búfalos do que com as pessoas. As pessoas levam ração para a rapaziada que está desabrigada e não leva comida. Exatamente. É isso. Nossa, gente. Exatamente. É duro, mas é verdadeiro. A realidade dói muito. Entrar numa bolha aqui. Depois até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Abração, gente. Valeu. Valeu. Gente. Eu não sei desligar esse aqui, não.